Veja Deus na tempestade. Veja Deus na tempestade. Mas é isto que está acontecendo na América agora. Estão atribuindo as calamidades a Deus. Estão atribuindo as pragas a Deus. Meus queridos irmãos, vimos. Eles dizem terremotos, tornados, secas, incêndios, inundações. Você consegue reconhecer a causa dos desastres ambientais? É a pergunta que fazem. Eles dizem aqui, o furacão Ian devastou grande parte da Flórida e abalou a fé de milhões de pessoas esta semana. Como um Deus justo poderia permitir ou até mesmo causar tais desastres? Historiadores futuros podem até olhar para trás na última década, especialmente 2022, como uma época de escalada de desastres ambientais em todo o mundo. Neste momento, estamos vivendo isso e precisamos perguntar: o que está acontecendo? Estamos perdendo alguma coisa? Interessante pergunta. O que está acontecendo, por favor? Respondam nos comentários, conversem comigo. O que está acontecendo na América e no mundo? Estamos perdendo alguma coisa? Em meados de junho, diferentes partes dos Estados Unidos da América sofreram simultaneamente tempestades, calor extremo, inundações, incêndios florestais e seca histórica. Secas recordes também afligiram a Europa, enquanto incêndios florestais destruíram as casas de milhares de pessoas em todo o mundo. Secas combinadas com uma onda de calor intensificada, combinada com incêndios florestais, combinados com uma tempestade, atingiram a Argélia com um incêndio de tornado, em agosto, que matou 43 pessoas. Outros sofreram inundações mortais, uma vez por século. E isso ocorreu após as nevascas de inverno de 2021, que mataram centenas no Texas. Em 2022, terremotos, inundações e incêndios deslocaram milhões de pessoas e chamaram a atenção de outros milhões. Mas é isto que a Bíblia nos disse que aconteceria nos últimos dias, que o Espírito de Profecia nos diz, que seriam cada vez mais frequentes e os homens tomarão uma atitude. E a pergunta que está sendo feita agora na América: o que é que está acontecendo? O que é que a América perdeu? O que é que a América precisa restaurar para que estes desastres cessem? A humanidade experimentou muitas dessas pragas no passado, mas sua frequência e intensidade nos deixam com uma pergunta inescapável. Que pergunta é essa? O que está acontecendo com o nosso mundo? A resposta nos escapa e nos divide. Porque Deus está amaldiçoando a América? A Bíblia afirma que Deus ordena as tempestades e elas obedecem. Os primeiros capítulos do livro de Jó afirmam que Deus permite até que aqueles que o servem sejam atingidos por desastres climáticos causados por Satanás. Porque Deus está usando o clima para punir a América. E eles dão a resposta surpreendente, meus queridos irmãos, surpreendente. Outra pergunta: a América não está sofrendo o suficiente? Por que Ele, Deus, não manda chuva para acabar com a seca? Por que Ele não para as tempestades furiosas? Poucos se atrevem a fazer essas perguntas, mas a Bíblia as responde. Então eles agora vão à Bíblia para tentar encontrar respostas para o que está acontecendo na América. Venha comigo. Em seu livro de referência, The United States and Britain in Prophecy, ou seja, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha na profecia, o falecido Herbert Armstrong explicou que o povo da América e da Grã-Bretanha descendia das antigas tribos israelitas de Manassés e Efraim. Isso significa que as profecias bíblicas do fim dos tempos sobre Manassés e Efraim se aplicam diretamente a eles. Deus chama seu povo a se arrepender, a se voltar para Ele e a guardar sua lei. Deus está chamando seu povo para se arrepender e a guardar sua lei. A América tem que se arrepender e tem que guardar a lei de Deus. Todos quebraram a lei de Deus, não importa a que partido político pertençam.
mesmo a maioria das chamadas igrejas cristãs rejeitam os 10 mandamentos, especialmente o quarto. Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui a um ponto super interessante. Eles dizem que mesmo a maior parte das igrejas cristãs viola os 10 mandamentos, especialmente o quarto. E o que é que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eles estão dizendo, por violar a lei de Deus, especialmente o quarto mandamento, a América está sendo punida por Deus. E a pergunta que eu faço é, a América, que está sendo convidada ao arrependimento, vai voltar à lei de Deus? Vai guardar o quarto mandamento, o sábado? Ou no lugar dele, vão riscar a palavra sábado e vão colocar domingo no lugar dele? Tem que se voltar à lei de Deus? Tem que se voltar ao sábado? Tem que se voltar ao Shabá? Bem, está se falando agora da polícia da moralidade. A necessidade, como no Irã já existe, de uma polícia da moralidade para manter a moral na sociedade. Bem, vemos aqui, polícia da moralidade, Irã e América, 30 de setembro de 2022. É dito, os corajosos jovens do Irã saíram às ruas para protestar contra a morte sob custódia policial desta jovem, cuja única ofensa foi usar calças consideradas muito apertadas e um hijab muito largo. Direita radical dos Estados Unidos da América, totalmente gelatinosa da polícia de moralidade do Irã. Direita o quê? Radical, em outras palavras. Aqueles evangélicos, protestantes, líderes, pastores, políticos na América, sim, totalmente gelatinosos à polícia da moralidade do Irã. Ou seja, eles gostaram desse projeto. Estão pensando em implementar isso na América. Escutem bem, amados irmãos. Uma polícia para a moralidade. Entendam que a lei dominical vem também no contexto da melhoria da moralidade no mundo. Sim, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra no mundo é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. Por que a polícia da moralidade do Irã pode parecer uma boa ideia para alguns evangélicos americanos? Estão vendo aqui as 7 montanhas da cultura que estes políticos evangélicos protestantes na América querem dominar, transformando a América num país cristão, sim, conforme a Bíblia, parece cordeiro, mas fala como dragão. Sim, querem controlar os negócios, governo, família, religião, a mídia, a educação, o entretenimento, as 7 montanhas da cultura. Assim como o Apocalipse diz que Babilônia está sentada sobre os 7 montes, lá em Roma, sim. Queridos, é dito, a notícia pode não parecer ter muito a ver com os cristãos nos Estados Unidos da América, mas sugiro que os muçulmanos fundamentalistas que operam a polícia da moralidade no Irã espelham os sonhos mais queridos de alguns evangélicos da América. Eu quero mostrar agora para vocês aqui. Isto é 19 de outubro de 2022. É dito, conservadores religiosos mostram um vínculo estreito com líderes republicanos. Mas isto não é novidade para nós. Já mostrei muitas vezes para vocês que os movimentos que buscam unir igreja e Estado na América estão muito ligados, ou estão completamente ligados ao Partido Republicano. A próxima grande jogada dos republicanos é assustar o inferno fora de Washington, reescrevendo a Constituição. Então, o movimento para a Convenção dos Estados para emendar a Constituição também está sendo impulsionado pelo Partido Republicano e pelos religiosos conservadores na América. Isso é interessante. Embora realizados em igrejas, os eventos recentes do projeto de renovação se assemelham mais aos comícios políticos do Partido Republicano. Isso inclui anúncios de campanha para candidatos republicanos
endossos explícitos de republicanos específicos nas urnas deste ano e uma mensagem especial do ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, um político conhecido mais por sua política conservadora do que por suas convicções religiosas. Olha que casamento interessante eles estão criando aqui. Política e religião. E da outra vez que aconteceu na antiguidade, em Roma, qual foi o resultado? O papado, queridos irmãos. Foi o papado. Sim. Continuamos lendo. Lane é franco sobre encorajar pastores a concorrer a cargos na esperança de que eles pressionem o governo a priorizar e promover o cristianismo. Querem colocar o quê? Políticos religiosos nos cargos da América para promover o cristianismo na América. E eu volto a perguntar, isto é evangelismo? Jesus Cristo disse aqui, Mateus capítulo 28, ide, pregai o evangelho. Quem crer será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É assim. As pessoas precisam ser levadas ao cristianismo pela convicção da verdade. Mas eles não. Querem impor o cristianismo. Querem forçar o cristianismo. Isto não é evangelismo. É imitar os princípios de Roma, formando uma imagem da primeira besta. Vejamos. Juízes Roberts, Barrett e Brea celebram missa vermelha antes do mandato da Suprema Corte de 2022. Isto nos Estados Unidos da América. E para aqueles que vêm acompanhando as atualizações, já vimos que o último mandato da Suprema Corte foi bem polêmico devido a algumas decisões que a Suprema Corte tomou, que muitos alegam que está quebrando a barreira entre igreja e Estado. Agora nós vemos que eles, de fato, celebraram uma missa vermelha antes do novo mandato deste ano de 2022. Interessante que eles celebraram isto numa igreja católica. Mas não fiquemos alarmados, porque isto é normal. Vimos aqui, amados irmãos, a denominação Missa Vermelha refere-se à missa católica anual que inicia no novo período do tribunal. Sua história remonta à Europa do século XVIII, quando era celebrada antes da abertura dos tribunais eclesiásticos para invocar a orientação divina sobre os responsáveis pela administração das leis e da justiça. É uma réplica dos tribunais eclesiásticos europeus, onde eles buscam ajuda divina, ajuda religiosa, para as decisões que vão tomar no país, na justiça. Interessante isto, não acham? Eles dizem, eu não acho que deveria haver nenhum desses serviços religiosos para o início do ano legal. É preciso haver uma separação entre igreja e Estado. Há um conflito aqui porque muitos profissionais do direito representam o Estado e são pagos pelo Estado. Por que esses juízes pagos pelo Estado, advogados pagos pelo Estado, vão a essas missas católicas? CNN alerta para a ansiedade de arrebatamento. Afirma que ex-cristãos lutam contra trauma por causa do ensino do fim dos tempos. Para alguns cristãos, a ansiedade do arrebatamento pode levar uma vida inteira para curar. Em outras palavras, é uma doença crônica. A ansiedade, eu não quero falar muito do arrebatamento, porque nesse contexto eles estão falando também do arrebatamento secreto, essa doutrina que não é bíblica. Mas arrebatamento, a volta de Jesus, sermos arrebatados para as nuvens, eles estão dizendo que isto é uma doença crônica. Outra aqui. Os ex-evangélicos estão lutando com a ansiedade de êxtase, dizem especialistas em saúde mental. E eu pergunto, quantas pessoas lá fora vivem ansiosas, vivem sem esperança, vivem em trauma por falta deste ensino? Ora, vejamos alguns ensinos que são propagados lá fora. Extraterrestres, alienígenas. O que é que dizem os governos do mundo? Que alienígenas existem, visitam a Terra. Isto não cria pânico, isto não cria ansiedade entre as pessoas, não cria incerteza, não cria medo.
Os cientistas falam sobre mudanças climáticas, governos falam sobre mudanças climáticas. Isto não cria ansiedade, não cria medo nas pessoas, não cria agitação. Fala-se agora sobre o relógio do fim do mundo. Fim do mundo. Os cientistas que dizem que os cristãos que pregam sobre o final dos tempos, que criam êxtase e doença mental nas pessoas, eles mesmos usam essa expressão fim do mundo. Por quê? Queridos, vemos aqui. Se a mudança climática o mantém acordado à noite, em outras palavras, alguns podem ficar loucos, podem perder noites, insônia, por causa das mudanças climáticas. Então, também é um problema. Quão comum é a ansiedade climática? Então, lá fora, existem também pessoas ansiosas, pessoas traumatizadas por falta do ensino cristão do arrebatamento, da volta de Cristo. Por falta de esperança. Vemos aqui, a desesperança da mudança climática é uma condição real. É uma condição real. E eu pergunto, qual é a esperança para essas pessoas? Se o arrebatamento é loucura, se o final dos tempos é loucura, que a vinda de Cristo é uma loucura, é um mito, é uma fábula, que esperança existe para essas pessoas? Chama-se ansiedade climática e é uma condição real de saúde mental que pode levar tempo para ser resolvida. Eles não falam muito sobre isso, apenas dizem, veiculam na CNN que os cristãos que acreditam no final dos tempos, que pregam o arrebatamento, sofrem de doença mental. Mas estamos vendo pessoas aqui que de fato estão sofrendo de doença mental por falta de esperança. Meus irmãos, 6 em cada 10 americanos alarmados ou preocupados com as mudanças climáticas. E a pergunta que fazemos, qual é a esperança para essas pessoas? Que resposta líderes políticos dão? Que resposta cientistas dão? Se o arrebatamento, a volta de Cristo que vai resolver os problemas deste mundo é um mito, que esperança existe para a humanidade? Vemos aqui, os americanos estão cada vez mais alarmados com o aquecimento global. Está ficando um problema. Médico frustrado diagnostica a mulher com mudança climática. É um problema mental. A geleira do juízo final está por um fio. As mesmas pessoas que ridicularizam a Bíblia, que ridicularizam os ensinos sobre o final dos tempos, estão dizendo a geleira do juízo final. Não estão alarmando as pessoas? Não estão deixando as pessoas ansiosas? Não estão deixando as pessoas traumatizadas? Queridos, geleira do fim do mundo pode colapsar em breve. Outra aqui. Relatório climático da ONU. Estamos a caminho do desastre. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Os homens da Terra, os grandes homens, estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. E depois de ler este texto, eu sempre me pergunto, não seria o momento ideal para nós, como um povo, pregarmos o Evangelho e trazermos esperança para as pessoas? Biden diz que o risco de Armagedon nuclear é o maior em 60 anos. Mais uma vez, estão usando aqui palavras bíblicas. Armagedon, fim do mundo, relógio do Apocalipse, grandes homens da Terra. Mas quando é o cristão falando sobre isso, ensinando isto, sofre de trauma, não é? E está perturbando as pessoas, criando ansiedade nas pessoas. Isso é muito interessante. Agora, nós lemos aqui, o presidente dos Estados Unidos da América compara a ameaça agora com a crise dos mísseis cubanos que levou o mundo à beira da catástrofe em 1962. E muita gente pode dizer, não, isso não vai acontecer, é uma simples previsão, tudo bem. Bem, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo da minha juventude, das minhas pesquisas, é que nós não devemos desprezar muito os avisos destes grandes homens da Terra. Porque muitas coisas que eles preveem, de fato, acontecem. Só para dar um exemplo,
Nós vimos aqui há pouco tempo atrás, em 1º de julho de 2022, sobre um documento do juízo final que previu escassez de alimentos há 2 anos. Um documento do juízo final, há 2 anos atrás, dizendo que 2022 teria escassez de alimentos. Não aconteceu, ou porventura não está acontecendo. Portanto, não estou dizendo para acreditarmos neles, mas pelo menos levemos em consideração e nos preparemos. Voltando. Biden diz que o risco de Armagedon nuclear é maior em 60 anos. Lemos aqui, amados irmãos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que o risco de um Armagedon nuclear está em seu maior nível desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Eles sabem algo que nós não sabemos. Os Estados Unidos da América estocam 300 milhões de dólares em medicamentos contra a doença da radiação. Mas as autoridades insistem que não tem nada a ver com as ameaças nucleares de Vladimir Putin. Fato é, queridos irmãos, que em julho de 2022, o estado de Nova York treinou o seu povo para a possibilidade de um ataque nuclear. Bem, interessante. Vemos aqui. Autoridades da cidade de Nova York compartilham explicação assustadora sobre como se preparar para ataque nuclear. Submarino nuclear russo armado com arma do juízo final desaparece do porto, isto é, de 5 de outubro de 2022. Aonde está esse submarino do juízo final russo? Queridos, vemos. Um submarino russo movido a energia nuclear de primeira linha desapareceu de seu porto no Ártico, juntamente com sua suposta arma do juízo final, de acordo com vários relatórios. Fed iniciará análise de cenário climático em 2023 com 6 grandes bancos. Queridos, vamos passar rápido. 6 grandes bancos participarão de piloto de análise de risco climático do Fed. Meus irmãos, vemos aqui. O Federal Reserve Bank anuncia exercício do sistema de crédito social para garantir que os bancos cumpram os modelos climáticos. O Federal Reserve deu um passo importante na direção de facilitar uma rede monetária compatível com ESG, que significa ambiental, social e governança, sim, que efetivamente atua como um sistema paralelo ao infame sistema de pontuação de crédito social do Partido Comunista Chinês. Meus queridos irmãos, o Fed disse em comunicado na quinta-feira, 6 dos maiores bancos do país participarão de um exercício piloto de análise de cenário climático projetado para aumentar a capacidade de supervisores e empresas de medir e gerenciar riscos financeiros relacionados ao clima. One example in China, because I personally experienced it, right? Those transaction data can be utilized by service providers in credit underwriting. Dou exemplo da China porque eu pessoalmente experimentei. Esses dados de transação podem ser utilizados por prestadores de serviços em subscrição de crédito. In the sense that, those transaction data in terms of how many coffee I drink every day, where I buy coffee, do I use Uber every day, and what kind of working hours I have. Those non-traditional data can be very useful for financial service providers to give me a credit score. No sentido de que esses dados de transação, em termos de quanto café eu bebo todos os dias, aonde eu compro o café, eu uso Uber todos os dias e que tipo de horas de trabalho eu tenho, esses dados tradicionais podem ser muito úteis para os provedores de serviços financeiros me fornecerem uma pontuação de crédito. And based on that credit score, the financial service provider give me a credit line without any face-to-face due diligence. E com base em uma pontuação de crédito, o provedor de serviços financeiros me fornece uma linha de crédito sem qualquer diligência presencial face a face. Agora escutemos outra parte que ele fala sobre a programabilidade
dessas moedas digitais dos bancos centrais. Especulação? Escutemos as palavras dele mesmo. And finally, the third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. E, finalmente, a terceira maneira que achamos que as moedas digitais dos bancos centrais podem melhorar a inclusão financeira é através do que chamamos programabilidade. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contract, to allow targeted policy functions. As moedas digitais dos bancos centrais podem permitir que agências governamentais e atores do setor privado programem para criar contratos inteligentes para permitir funções políticas direcionadas. For example, welfare payment. For example, consumption coupon. For example, food stamp. Por exemplo, pagamento de bem-estar. Por exemplo, cupom de consumo. Por exemplo, vale-refeição. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Programando moeda digital do Banco Central, esse dinheiro pode ser direcionado com precisão para que tipo de pessoa pode possuir e que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado. Está aí? Irmão Francisco Pereira, irmão Paulo Roberto, voltem aqui. Voltem aqui. Escrevam algo nos comentários. Escrevam algo. Especulação? Fake news? E ele disse aqui, queridos irmãos, que esses dados tradicionais podem ser muito úteis para os provedores de serviços financeiros fornecerem uma pontuação de crédito. Eu já partilhei convosco um vídeo, vou voltar a colocar aqui. Escutem muito bem. Este homem, por exemplo, um empresário, vai a uma agência bancária fazer um empréstimo para a sua empresa. Vejamos o que é dito aqui. Hey, I'm Brian. My pronouns are he, his, him. I understand you're looking for a small business loan, but you're having troubles with your ESG score. Ei, eu sou Brian. Meus pronomes são ele e ele. Eu entendo que você está procurando por um empréstimo para empresas, mas você está tendo problemas com a sua pontuação ESG. I was denied. What's your business? I operate drilling equipment, oil and gas. Me foi negado? Qual é o seu negócio? Opero equipamentos de perfuração de óleo. Uh-huh. The E in ESG is for environmental. You're in a dirty industry. So I can't get no loan? Ah, sim. E o ESG são para o meio ambiente. Você está em uma indústria suja. Então, não posso obter um empréstimo? Well, let's take a look at your company's social policies. Tell me about your plan to create social justice. Social justice. Vamos dar uma olhada nas políticas sociais de sua empresa. Me fale sobre seu plano para criar justiça social. Justiça social? Do your employees get paid time off for abortions? And tell me about your diversity, equity, and inclusion plan. Seus funcionários recebem folga por abortos? E me fale sobre o seu plano de inclusão e equidade. Well, I ain't got none of that. I'm a driller. I just hire good people to do the work. Well, maybe there's one more thing we can check. Do you have any female co-owners? Bem, eu não tenho nada disso. Sou perfurador apenas. Contrato boas pessoas para fazer o trabalho. Bem, talvez haja mais uma coisa que podemos verificar. Se você tem uma coproprietária do sexo feminino. No, just me. Ooh, have you ever identified as a woman? Oh não, sou apenas eu. Ou você já se identificou como uma mulher? Or even just non-binary? It could really help your score. What? Ou mesmo apenas não binário? Isso pode realmente ajudar sua pontuação. O quê? Your loan is denied. Come back when you fix your ESG score. Sua carga é negada. Volte quando você corrigir a tua pontuação ESG. O homem perdeu o empréstimo bancário porque não tinha todas essas coisas que exigiram aqui. Queridos irmãos, agora vemos aqui, 18 de outubro de 2022. Este banco agora está rastreando sua pegada de carbono
com base em como você gasta seu dinheiro. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Estamos desenvolvendo, através da tecnologia, a capacidade dos consumidores medirem sua própria pegada de carbono. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? O que isso significa? Onde eles estão viajando, como eles estão viajando, e o que eles estão comendo, o que eles estão consumindo na plataforma. So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned, we don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Então, um rastreador da pegada de carbono individual. Fique atento, nós ainda não o temos em operação, mas isso é algo em que estamos trabalhando. Em 24 de maio de 2022, eles disseram que ainda não têm este sistema em operação, mas estão trabalhando para ele. E agora, outubro de 2022, estão nos dizendo que isto está começando. Cartão para impedir que você gaste demais. Não baseado sobre seus fundos disponíveis, mas sim sobre os níveis de dióxido de carbono causados por seu consumo. DoBlack ajuda você a rastrear seu impacto climático e garante que você o reduza em 50% de acordo com a recomendação da ONU 2030. O objetivo central da DoBlack não é apenas a capacidade de medir o impacto de seu consumo, mas também paralisando-o diretamente, tornando-o uma ferramenta radical contra a mudança climática. Durante anos, os cartões de crédito colocaram um limite ao nosso crédito. DoBlack coloca um limite em nosso impacto. O lançamento gerou milhares de registros e cobertura da mídia global, mas mais importante ainda, desencadeou a conversa em torno do impacto do consumo. A introdução do DoBlack foi um despertar, uma chamada aos setores comerciais e financeiros, e gerou um interesse esmagador e vontade de entrar em uma era de maior responsabilidade. Parece que colocar o impacto de carbono, o limite de consumo, não é um conceito tão radical, afinal de contas. Banco australiano começa a vincular transações de clientes à pegada de carbono. Lemos, em outra antecipação de potenciais futuros limites de permissão de carbono, um grande banco na Austrália introduziu um novo recurso que vincula as compras à pegada de carbono de um cliente e os avisa quando estão acima da média. Ele está saindo desse edifício e caminha em direção ao seu carro. Agora, quando ele chega, tenta abrir o seu carro e nada. Em seguida entra uma mensagem, aí está, do governo, que diz: prezado cidadão, você não pode dirigir seu carro hoje. Você excedeu seu limite de pegada de carbono para este mês. Amados irmãos, é aqui onde nós estamos na história profética. Trazendo de volta um dia de descanso. Isto não deveria nos surpreender nesta altura dos acontecimentos. Trazendo de volta um dia de descanso, eles dizem aí, restaurando o domingo. Meus queridos irmãos, para os irmãos que vêm dizendo que a lei dominical é fanatismo, é uma mentira, é algo inventado por Ellen White, o que é que dizem em relação a estas coisas que estamos mostrando muitas vezes para vocês? Senhor, nos tempos estressantes de hoje, devemos considerar trazer de volta o domingo como um dia de descanso? É a pergunta que eles fazem. Senhor, nos tempos estressantes de hoje, será que é uma boa ideia trazer de volta o domingo como um dia de descanso? Bem, o que é que o Senhor vai responder? O que é que o Senhor vai responder? Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Deus abençoou o sétimo dia, o sábado. Êxodo capítulo 20. Deus santificou o sábado. No Novo Testamento também é o sábado. Então, qual é a resposta
Deus pode trazer. Senhor, devemos considerar trazer de volta o domingo como dia de descanso? A resposta do Senhor é não. Sim? É não. Continua. Com menos instalações comerciais abertas, menos tráfego, etc., poderíamos reduzir nossos custos de vida em cerca de 10 a 15%, com bônus de menos poluição. Veja aqui, The New York Times, um site reconhecido e oficial na América. Com quantas visitas diárias? Quantas pessoas leem as matérias da New York Times diariamente? Agora veja o que eles dizem aqui. Como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno? Como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno? As pessoas que lêem estas matérias maravilhosas estão encontrando respostas. Vemos aqui, escrito por Edito. É fácil para mim imaginar, escreveu Wendell Berry em seu livro de 2000, este livro aqui, que a próxima grande divisão do mundo será entre pessoas que desejam viver como criaturas e pessoas que desejam viver como máquinas. Como lutar contra a desumanidade do trabalho moderno? Então percebem que é a mesma coisa em sites diferentes. Agora eles dizem que, no início do movimento trabalhista, uma base ampla e diversificada de pessoas religiosas encontrou uma causa comum em torno das leis do sábado. Estão falando das leis do sábado em conexão com o trabalho moderno. Eles dizem, essas leis, muitas vezes chamadas de leis Jesus, Blue Law, na América, no Canadá e outras partes do mundo, são agora geralmente vistas como exemplos de impulsos antiquados, puritanos e até teocráticos. Pessoas religiosas empertigadas, correndo de um lado para o outro, tentando garantir que ninguém desfrute de uma cerveja em uma tarde de domingo. Os defensores do sabatismo, no entanto, viam seu trabalho como um ato de resistência à ganância e uma luta pelo trabalhador. Meus queridos irmãos, isso é muito interessante. E agora eles dizem, quando Philip Schaff, um teólogo suíço-alemão do século XIX, imigrou para os Estados Unidos, ficou impressionado com a capacidade de grupos religiosos ideologicamente díspares de colaborar politicamente para resolver problemas sociais. Para Schaff e muitos outros, uma questão-chave na florescente economia industrial do Norte era a preservação do tempo para o culto, descanso e vida familiar para preservar a dignidade do trabalhador. Eles olharam para as leis do sábado, em parte, para ajudar a alcançar isso. Schaff enfatizou que guardar o sábado não era meramente uma observância religiosa. Foi uma maneira prática, através do próprio tempo, de tratar os trabalhadores como seres humanos valiosos, com vidas inteiras a serem vividas. Meus irmãos. O que eles disseram aqui? É dito, Vaticano convida teólogos protestantes e ortodoxos a debater o primado petrino na Basílica de São Pedro, isto é, de 20 de outubro de 2022. Isto é um pouco chocante. E se isto não o deixa um pouco chocado, é porque talvez você não entende, não sabe o que é o primado petrino, que o Vaticano agora está convidando alguns líderes protestantes ortodoxos para debater sobre o assunto. O que é isto? Vemos aqui. Primazia de Pedro. A primazia de Pedro, também conhecida como primazia petrina, é a posição de preeminência atribuída a São Pedro entre os 12 apóstolos. Agora veja aqui. No catolicismo, argumenta-se que o primado de Pedro é uma base para o primado do bispo de Roma sobre outros bispos em toda a igreja. Esta extensão da primazia petrina aos papas é conhecida como a primazia do bispo de Roma, também conhecida como a primazia do pontífice romano. Essa doutrina da Igreja Católica sustenta que o papado tem a autoridade delegada de Jesus para governar toda a igreja. Os protestantes
não acreditam que o Papa detenha qualquer autoridade sobre a Igreja Universal. Os protestantes não acreditam nisto. E por isso agora o Vaticano convida um líder protestante, um líder ortodoxo, junto com um líder católico, para debaterem a questão. Será que os católicos querem provar aos protestantes ortodoxos que o Papa de Roma deve ter autoridade sobre a Igreja cristã? Meus queridos irmãos, bem, retornando ao Monte Sinai, um chamado profético por justiça climática e cerimônia de arrependimento. Domingo, 13 de novembro de 2022, Monte Sinai, em paralelo com a COP27, Conferência do Clima da ONU. Vamos ler, amados irmãos. Entre os dias 6 a 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática da ONU COP27 acontecerá na Península do Sinai, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Vimos aqui? Ok? Está aqui. Segunda-feira, 14 de novembro, 10h30. Líderes religiosos. Isto vai acontecer depois de terem subido ao Monte Sinai. Segunda-feira, 14 de novembro, às 10h30. Líderes religiosos anunciam 10 mandamentos universais para a justiça climática. O que eles vão fazer depois de subir ao Monte Sinai? Anunciar 10 mandamentos universais para a justiça climática. Terça-feira, 15 de novembro, às 10 horas. Figuras religiosas compartilham passos concretos para a ação climática dentro das comunidades religiosas. Quarta-feira, 16 de novembro, 11 horas. Relatório de figuras religiosas multi-irreligiosas sobre cerimônia de arrependimento climático no Monte Sinai. Bem, amados irmãos, primeiro ponto, na segunda-feira, 14 de novembro, vão anunciar os 10 mandamentos climáticos, que nós já conhecemos, já apresentei para vocês. Mas um deles está lá. Guarde o sábado, onde eles dizem que as emissões caem 30% em relação ao sábado toda semana em Israel e são quase zeradas no Yom Kippur, o dia da expiação judaico, o mais sagrado do ano. Eles dizem também um dia de descanso semanal global, sem carbono, poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7 e pode ser observado por diferentes comunidades religiosas em dias diferentes. Um dia semanal de descanso global, celebrado por comunidades religiosas em dias diferentes. Então não será global. Não será, estão mentindo para nós. E como eu já mostrei várias vezes para vocês, por que até países muçulmanos estão adotando o domingo para conter a crise energética que está ligada à crise climática? Portanto, não é dias diferentes que eles querem aqui, é o mesmo dia. É o mesmo dia. E agora, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu partilhei convosco em um dos vídeos que fizemos a tradução. Este livro, que é o livro de oração do movimento Laudato Si. O livro de oração. Vocês podem baixar na internet, é muito fácil baixar. Eu não consegui encontrar a versão em português. Mas vejam aqui, amados irmãos. Vejam aqui algo interessante. Algo interessante. Na parte 7 deste livro, eles dizem: segunda-feira, Deus fez a luz. Terça, água. Quarta, fez o ar. Quinta, fez a terra. Sexta, seres vivos. Sábado, humanidade. Domingo, dia de descanso. Day of rest, dia de descanso. O que eles dizem aqui? Está aqui, amados irmãos. Domingo, dia de descanso. Citam aqui algumas passagens bíblicas e tentam defender isto. Tentam defender o descanso dominical no contexto de cuidar da casa comum. Portanto, amados irmãos, não se esqueçam que meio a esta batalha pelas mudanças climáticas está lá o domingo como um dia de descanso. É momento de orarmos, amados irmãos. Não estou aqui para alarmar ninguém. É momento de orarmos. É momento de fazermos valer a nossa fé, de buscarmos uma experiência mais sólida com Jesus Cristo, porque precisaremos dessa força e dessa experiência para o tempo difícil que se aproxima. Pode ser daqui a 10 anos, não sabemos. 5 anos, não sabemos. 20 anos, 50 anos, mas um dia
chegará, nós não sabemos. E se chegar? E se nós não tivermos uma experiência pessoal com Cristo, talvez não consigamos resistir. Este é o momento, amados irmãos, de nos prepararmos para a volta de Jesus. Venha comigo para esta oração. Obrigado, Jesus, porque podemos nos preparar hoje, agora. O tempo é este para a nossa consagração, para a nossa preparação. E essa preparação, acima de tudo, é num relacionamento com Jesus. Porque tendo o relacionamento, tendo amor e paixão por Jesus, não importa para onde sejamos levados, não importa que tipo de privação ou provação possamos sofrer, Cristo preencherá nosso coração. E a certeza de que Ele virá rápido nos fará ter coragem de passar tudo. Abençoa-nos, ó Pai, até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.